sou a professora Valéria. Vamos iniciar nossa primeira aula de tronco de cone. O tronco de cone é um sólido gerado quando cortamos um cone por um plano paralelo à sua base. Quando fazemos esse corte a uma altura aqui qualquer, né, da altura do cone original, quando fazemos esse corte paralelo, por um plano paralelo ao plano da base, nós dividimos esse cone original em dois sólidos. Um cone menor, que está aqui destacado em azul, e um outro sólido, que é o sólido chamado tronco de cone. Está aqui destacado com a sua superfície lateral em vermelho. Observem que os elementos dessa figura, desse tronco de cone, esse sólido que foi obtido desse corte de um cone, ele tem os seguintes elementos. Uma base maior que possui um raio, o raio da base maior. Uma base menor que possui um raio da base menor. Esse raio é menor que o raio original aqui da base do meu cone original. Eu tenho a geratriz do tronco. A geratriz do tronco é este segmento de reta que é dado pela diferença entre a geratriz do cone original e do cone menor obtido desse corte. E a altura do tronco do cone, que é um segmento dado também pela diferença entre a altura do cone original e a altura do cone menor que eu obtive por esse corte. Observem que esses 4 elementos que eu destaquei no tronco do cone, então nós temos aqui um tronco de cone, o raio da base menor, o raio da base maior, a geratriz, né, do tronco de cone e a altura do tronco de cone, que está dado por essa outra lateral desse polígono, que é um trapézio retângulo. Esse polígono que eu obtenho é um trapézio retângulo que está aqui destacado em vermelho. E esse polígono ele relaciona medidas importantes do meu tronco de cone. Eu vou destacar aqui com outra cor, né? Se eu traço um segmento de reta paralelo à altura, a partir desse ponto, dessa outra extremidade do raio menor, da base menor do meu tronco, claro, esse segmento vai ser perpendicular a esse raio da base maior do tronco. Este segmento, a geratriz do tronco, e este outro segmento aqui, que é dado pela diferença entre o raio maior e o raio menor, formam um triângulo retângulo, que relaciona a altura, a medida da altura do tronco de cone, a geratriz do tronco de cone e a diferença entre os raios das bases pelo Teorema de Pitágoras. Essa relação vai ser importante em várias situações, problemas, onde eu conheço alguns desses elementos e preciso de calcular algum desconhecido. Para obter a área total do tronco de cone, nós precisamos calcular a área de todas as suas superfícies, né? De todas as superfícies do tronco de cone. Então, é a área da base menor, mais a área da base maior, mais essa área circular, que é a área da superfície lateral do tronco de cone.
Então, para obter a área total do tronco, eu preciso somar a área da sua base maior, que eu destaquei aqui como área com esse B maiúsculo, a área da base menor, que eu destaquei com esse B minúsculo, mais a área lateral. Observem que a área lateral, a área da superfície lateral desse tronco, quando nós cortamos aqui, né, um segmento, imagine este sólido oco, né, feito com papel, e eu corto aqui um segmento de reta perpendicular aqui, né, as bases, ligando, né, essas circunferências da base. E abro essa minha superfície lateral, a superfície lateral desse meu tronco de cone é essa destacada aqui em azul claro. Que figura é essa? Essa figura é a diferença entre esse setor circular maior, que na verdade é a área lateral do cone original, menos este setor circular aqui menor, que na verdade ele é a área lateral desse cone menor. Nós já vimos em aulas anteriores como calcular a área lateral de um cone. Na aula de cone, nós vimos como calcular a área lateral. Relembramos aí das aulas de geometria plana o cálculo do setor circular. E chegamos a uma fórmula que é dada pela medida do raio e da geratriz do meu cone para o cálculo da área lateral, que é π vezes a medida do raio do cone vezes a medida da geratriz do cone. Então, se eu quero encontrar a área lateral do tronco, o que eu preciso é fazer a área lateral deste meu cone original, que vai ser dado por π, vezes a medida do raio da base do cone maior, que eu destaquei aqui em R maiúsculo, e a geratriz do cone maior, que eu vou chamar aqui com G maiúsculo. Menos a área lateral do cone menor, que é π vezes a medida do raio da base do cone menor, que está aqui destacado com R minúsculo. Como a geratriz do cone foi dada por um G aqui, né? Eu vou chamar a geratriz desse cone menor com um G'. Opa! Um G'. Então, quando eu faço a diferença entre essas áreas laterais do cone maior e do cone menor, eu obtenho a área lateral aqui do meu tronco de cone. E eu posso, calculando então as áreas das bases, obter a área total do tronco de cone. Nesta aula ficamos por aqui. Na continuidade, faremos um exemplo de uma situação problema onde será necessário calcular a área da superfície total de um tronco de cone. Tchau, tchau!